70 anos. E 70 anos pela Bíblia é uma geração. É uma geração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 6. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército com bandeiras? Eu quero pensar com você apenas nessa parte inicial, nessa frase: quem é esta? Bom, como o pastor Márcio é muito mais inteligente do que eu, é mais sábio do que eu, mais jovem do que eu, vou deixar que ele depois complete com vocês, se ele quiser, o restante desse texto, tá bom, pastor Márcio? Se o irmão quiser, eu posso voltar e a gente bate um papo com vocês, tá? Bom, a pergunta é: quem é esta? Quando você pensa em igreja, quais são as imagens que vêm à tua mente? Igreja para você é uma coisa boa? Igreja para você é uma coisa complicada? Igreja é um ambiente ruim? Igreja é um ambiente bom? Que imagens, quando a palavra igreja é mencionada, vem à sua mente? Tenho lido alguns livros e, por exemplo, li um livro intitulado Eles Gostam de Jesus, mas não gostam de igreja. Li outro livro intitulado Feridos em Nome de Deus. E um outro livro diz assim: Igreja do Fora. E é interessante quando nós vamos caminhando nesta dinâmica de igreja, algumas coisas vão acontecendo dentro da mente, da alma, do coração. Tem pessoas, igreja, que não querem mais saber de igreja. E sabem quem são as pessoas responsáveis? Eu e você. Por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pregamos, por aquilo que nós conversamos, principalmente nas nossas casas. Então, Salomão nos faz esta pergunta: quem é esta? Bibi em Muniz Freire, 70 anos de existência. E creia comigo, se as igrejas dessa cidade, elas deixarem de existir, essa cidade vira um caos, porque vai ser muito complicado viver num lugar que não tem igreja. Imagina a sua responsabilidade durante 70 anos, de escrever uma história, viver essa história e pregar para o outro a história desta igreja. Então Salomão vai me desafiar e vai te desafiar a pensar sobre quem é esta. E aí eu queria compartilhar com você sobre 3 imagens, no mínimo, que a Bíblia nos traz sobre igreja, para que você possamos ter uma percepção muito mais aprofundada, muito mais detalhada, muito mais além daquilo que nós podemos pensar como igreja. E a primeira figura que a Bíblia traz diz que igreja, ela é a noiva de Cristo. Noiva. E é interessante, pastor Márcio, pastor Zaço, quando nós pensamos na noiva, noiva sempre vai encantar, principalmente no dia do casamento. Já participou de casamento além do seu? Já, não é verdade? Olha o que é que acontece em casamento. Em casamento é assim, tá? Entra o noivo, e aí eu vou te perguntar, no último casamento que você foi, você lembra da roupa do noivo? Duvido. Você não lembra. Não lembra da roupa dele, não lembra do sapato dele,
né? Não lembra dele. E quem sabe foi esse noivo que pagou a comida que você comeu no casamento dele. Mas você é muito ingrato, aqui para nós, hein? Que ingratidão sua, não é verdade? O noivo entra na igreja quase que um invisível, fica lá na frente, nervoso, tenso, e ninguém dá atenção. Agora, quando a noiva entra, o que é que acontece? Todo mundo fica em pé, sem ninguém pedir. Se você não ficar em pé, é porque você é um mal educado mesmo, você tem que ficar em pé, né? Porque é um momento sublime. E as 3 filhas em casa é um negócio assim de Deus. Olha, cuidar de 4 mulheres, orem muito por mim, gente. É um negócio assim de Deus, não é muito tenso. Elas são bênçãos. Aí chega em casa depois do casamento, pai, você viu, aquela noiva estava com o meu vestido. Olha, por que você não pediu de volta se era seu? É porque elas estão idealizando casar com um vestido igual aquele. Aí começam a descrever o vestido, não é, o cabelo, o sapato, e eu não lembro de nada disso, gente. Eu só olho para minha mulher. Mas a noiva, quando entra, ela chama a atenção, porque ela é o centro. Imagina você como igreja, na sua casa, na escola, na faculdade, no trabalho, andando por essa cidade, e se você não é daqui, por onde você anda, você deveria chamar atenção para o Cristo que vive em você, você como noiva dele. Tinha que ser assim. Max Lucado, que é um pastor norte-americano lá dos Estados Unidos, ele tem uma sacada em um dos seus livros que eu acho muito legal. Diz assim: olha, naquele dia final, quando Jesus voltar aqui à terra, e você subir, e aí você vai estar entrando no céu, e ele disse assim: olha, quem sabe que naquele momento você entrando no céu, os anjos vão se colocar em pé, e vão começar a te aplaudir. Aí vem a sacada dele: olha, quem sabe que lá no último banco não esteja sentado o Cordeiro Santo de Deus, e ele vai se levantar e vai te aplaudir, dizendo: muito bem-vindo, bem-vinda ao céu, como a noiva dele. Mas quando eu penso em noiva, tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa da noiva chama-se pureza. Pureza, entenda, santidade. Eu tenho um jovem lá na igreja, eu não, Jesus tem na igreja dele, né? Menino de ouro. Um dia na sala de aula, um adolescente, hoje já é um jovem, o assunto foi sexualidade, me permita falar disso agora, tá bom? E virgindade. E aí a galera caiu em cima dele quando ele se levantou e disse assim: olha, eu vou me preservar para o casamento. Você imagina um adolescente fazer isso? Acabou a aula, 5 meninas foram pedir para namorar com ele. Olha como o mundo pensa. A noiva de Cristo, ela é pura e ela é santa. 70 anos de vida. Lembra de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16? A Bíblia diz assim: olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos na vossa maneira de viver. Lembra de Hebreus 12, 14? Sem santidade ninguém verá Deus, sem santidade ninguém entra no céu. Nos seus 70 anos de vida, você está dizendo: olha, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Imagem belíssima. E como noiva dele, nós viveremos em santidade e em pureza de vida. Não existe nada melhor para quem é crente em Jesus. E não existe nada melhor para quem quer ser crente em Jesus do que ser igual ao dono, ao Senhor da igreja. Santidade. Como é a sua vida? Como é o seu procedimento? Como são os seus pensamentos? Como é a sua postura?
Eu pastoreei uma igreja, eu estou em Guarapari há 21 anos. E aqui só o meu amigo Ari. Eu sou pastor, essa é a terceira igreja que sou pastor, mas um dia eu soube de um membro de uma igreja que entrou num banco, e quando entrou o gerente disse para o outro gerente: está entrando a minha dor de cabeça. Membro de igreja. Como é a sua postura? É de alguém realmente comprometido com a santidade? Porque de vez em quando, igreja, nós queremos ir com o outro. Quer ver uma coisa? Cadê o Marcos? Marcos, levante a mão. Quem é São Paulino aqui? Levante a mão. Eu e Marcos e uma irmã lá. Levante a mão sem medo, tá? Quem é flamenguista aqui? Tem um quarto ali. Quem é flamenguista aqui? Levante a mão. Deus tenha misericórdia de você. Quem é vascaíno aqui? Deus tenha misericórdia de você, tá? Agora, quem é São Paulino? Tem uns 4 aqui. Eu já disse para o Marcos, não é, Marcos? Só vai para o céu a minoria, gente, fica tranquilo. Você tem um pastorzão aí que é do Palmeiras, ninguém merece isso. Às vezes, nós queremos ir com a maioria. Eu não sei aqui, mas em Guarapari, quase que eu era proibido de torcer pelo São Paulo. Eu tinha que torcer ou pelo Vasco, ninguém merece, ou pelo Flamengo, ou pelo Botafogo, ou pelo Fluminense. Gente, você não tem time aqui não, porque eu sou pernambucano e lá tem time, e eu torço lá por um time chamado Santa Cruz, que é tricolor. Se eu fosse na onda do outro, eu abriria mão das minhas convicções. Santidade passa muito por aí, porque o mundo nos pressiona, para que nós sejamos iguais a ele, mundo, quando nós temos que ser diferentes do mundo. E santidade é ser diferente, é ousar ser diferente. Mas noiva me lembra muito uma palavra chamada objetivo. Noiva quer casar. Noiva quer casar. Deixa eu te contar uma história muito interessante. Um dia me levaram uma jovem, e eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, uma jovem muito bonita, não tenho dificuldade quanto isso não. A menina estava numa crise, porque namorava, não, era noiva de um rapaz, e disseram para ela que eu poderia ajudá-la num bate-papo. Ela foi lá na igreja, ela de outra igreja, aí foi bater um papo numa igreja aí, eu fui lá. Ela sentou e disse: olha, pastor, amo meu noivo. E foi falando. Quando ela terminou, disse: olha, minha jovem, é o seguinte, o teu noivo, ele é uma mala. Ninguém merece esse cidadão. Ele não te ama, não te valoriza, e você não vai ser feliz com ele. Aí, pastor, eu amo. Só olha, amar é uma decisão. A gente ama, também a gente desama. Você quer um conselho? Quero. Rompe o noivado. Ela tomou um susto. Como é que é? Ela disse: rompe o noivado. Ela disse: pastor, eu estou com 28 anos. Rompe o noivado. Ela saiu do gabinete meio que triste, aí voltou. Aí me contou a mesma história. Se quer ser feliz, acaba com esse noivado, não é de Deus. Aí ela acabou. Eu disse: agora, eu vou te casar bem. Ok? Combinado, combinado. Mês depois, ela me ligou dizendo: olha, pastor, conheci um jovem bonito, romântico, educado, inteligente, abre a porta do carro para eu entrar, abre para eu sair, abre a cadeira lá no restaurante. Pastor, é um menino jóia. Eu disse: racha fora. Não sinto segurança. Pastor disse: olha, ser educado, ser inteligente, ser romântico, não é mérito, é dever. Dever. Esse pastor disse: vai por mim. Racha fora. Com muita dificuldade, ela rachou fora. Aí completou 29 anos. Aí arrumou outro namorado. Aí me ligou toda feliz da vida: pastor, pastorzão. Aí começa a apelar: pastor, olha, arrumei um namorado lindo, romântico, bonito, inteligente, educado. Disse: minha filha, racha fora. Jesus não, minha irmã, isso não é de Deus.
Esse pastor disse, vai por mim. Acabou. Mês depois, já chegando aos 30 anos, ela me liga. Disse, pastor, agora encontrei o homem. Bonito, inteligente, romântico, blá, 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 se racha fora. Não é de Deus. É tenso comigo, gente. Achando que é fácil? Aí ela disse, tudo bem. Aí rachou fora. Um mês depois o pastor conhecia agora, disse, para. E ela tem pai e tem mãe, disse, para tudo. Você conhecer alguém? Conhecer. Então, eu quero conversar com ele. Olha que moral, hein? Traz o homem ao gabinete. Gente, ele entrou tremendo. Sentou, eu dei o de pai, disse, quais são as suas intenções com ela? Estava bravo, gente. Olha como Deus faz. Pega um cidadão lá do outro estado, menino de Deus, de ouro. Aí, conversamos, liguei para ela e disse, olha, casa com ele. Está feliz até hoje. Então, se você, que é solteiro e que é solteira, quer casar bem, fala comigo. Não, pastor, brincadeira, fala com você. Sabe qual era o objetivo dela? Casar. Qual é o teu objetivo como crente? Qual é o teu objetivo como igreja? Porque tem crentes, queridos, que não têm objetivo nenhum a não ser consumir igreja. Não é participar, não é trabalhar, não é se envolver. Noiva tem objetivo. Ninguém pode viver assim, olha, eu sou de Jesus. Não, você é de Jesus, mas Pedro disse, cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Tem objetivos. 70 anos. Se essa igreja não tivesse objetivo, não chegaria aqui. Teria parado no meio do caminho. Crente que não tem objetivo, para em qualquer esquina e perde o foco que é em Jesus. Salomão está perguntando, quem é esta? Aí vem uma segunda figura na Bíblia. É a figura chamada corpo. Corpo humano. E no corpo humano, eu só quero destacar duas coisas. Primeira coisa, chama-se, ou chamam-se, melhor dizendo, diferenças. Nós somos diferentes. Eu estou olhando para vocês o tempo todo e eu não encontro ninguém igual ao outro. Vou te fazer uma pergunta de escola bíblica dominical. E eu espero que você frequente a escola bíblica dominical. Qual foi o primeiro homem que Deus criou? Ninguém. Quem foi? Pastor Márcio, estou preocupado agora. Qual foi o primeiro homem que Deus criou? Gente, depois de 70 anos de igreja, vocês não sabem. Quem foi? Quem? Adão. Tem certeza? Eu vou contestar a sua resposta. Você está me dizendo que foi Adão? Para mim é uma resposta certa pela metade. Sabia? Cronologicamente foi Adão. Mas como Deus nunca criou duas pessoas iguais, então Adão foi o primeiro homem, Gilson foi o primeiro homem, Fernanda foi a primeira mulher, todos nós somos primeiros, gente. Não tem ninguém igual? Aí Deus criou essa igreja cheia de pessoas primeiras. Por que você quer que o outro seja igual a você? Por quê? Se Deus nos fez diferentes. E olha que eu tenho uma grande vantagem sobre vocês. O meu nome, Doronésio. Está rindo, miserável, porque não é o teu nome. Você gostou, né, amigo? Gente, eu tenho uma ovelha lá que ela é uma menina encantada comigo. Ela é encantada. A menina engravidou. Aí um dia ela chega à porta da igreja e diz, pastorzão, meu amigo, eu vou te fazer uma homenagem. Eu digo, você está repreendida em nome de Jesus de Nazaré. Você está maluca, menina? Você está doida?
Primeiro que só tem um Doronésio no mundo, gente. Não tira isso de mim. Eu sou muito bem resolvido com o meu nome. Depois colocar na criança, não merece. O menino é Caio, olha só que coisa linda. Não é, Fernanda? E ela disse, meu marido não concorda, se eu concordo com ele. Deus te fez único. 2 detalhes. Ame-se como único. E sai dessa neura, dessa loucura de querer que o outro seja igual a você. Sai disso, gente. Que a gente acha que a igreja tem que ser igual a gente. Não é verdade? E não pode ser. Não pode. Por onde eu passo, e o pastor Márcio já sabe disso. Aí Deus me traz para um estado do Espírito Santo lindo, encantador, mas vocês têm uma cultura aqui. Vocês comem coisa nesse estado que eu odeio. Eu odeio azeitona. Eu tenho pavor. A minha experiência mais traumática foi dar uma mordida no troço e ter uma azeitona dentro. Gente, que ódio. Eu odeio azeite, jiló, palmito, champignon. E na minha Bíblia está escrito assim: resistir ao quiabo, ele fugirá de vós. Eu odeio isso, gente. E aqui os capixabas, esse negócio de torta capixaba, não façam isso comigo. Você vai perder um amigo. Por que é que eu tenho que comer igual a você? Por quê? Porque você gosta? Eu tenho que comer igual a você? E isso é um alerta para os pais, que tentam convencer os seus filhos a comer algumas coisas que eles não gostam. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo dele, nós somos diferentes. E a beleza dessa igreja está nas diferenças de personalidades. Olha que exemplo o pastor José Capetini está dando para a gente. Voltou a ser membro dessa igreja como pastor emérito, de uma maneira digna, mas ele sabe o que eu vou dizer agora. Não sabe não, porque ele não é adivinho, mas ele imagina, o ministério do pastor Márcio é diferente dele. Não é que ele deixou de ser importante, não. É que ele entregou o bastão para um jovem pastor. Nós somos diferentes. E o corpo tem muito disso. Esse dedinho aqui é diferente desse, mas esse depende desse. Aí eu vou entrar na segunda coisa do corpo. Essa unidade que nós vivemos. Já imaginou se essa igreja fosse você sozinho? Abrir a igreja, cantar, pregar, fazer tudo. Já imaginou? O outro é importante. O outro é fundamental. A sua vida. Então valoriza o outro, porque o outro é diferente de você. Um de você no mundo, Gilson, já está bom demais. 2 seria o caos. Não ri não, amigo, chora comigo agora. É que Gilson gosta de rir muito, tá? Corpo. Vou te falar de uma terceira e última coisa. Na Bíblia, nós encontramos a terceira figura que eu quero mencionar. É que a igreja, ela é a esposa de Jesus. E mulher, homens. Mulher é coisa de Deus. Faz uma pesquisa nessa igreja e nessa cidade. Tem muito mais viúvas do que viúvos. Sabe por quê? Porque mulher chora. Mulher fala do coração, mulher fala de relacionamento, mulher abre o coração. Homem tem um coração fechado, não chora, não fala sobre relacionamento, não fala sobre sentimento. Sabe o que acontece? Morre. E a viúva vai, se quiser, casar de novo. Toma desavisado. Então, homem que é homem chora. Homem que é homem chora, porque só chora quem é corajoso.
E a gente tem que aprender. Olha, os homens entram em crise quando eu falo, mas e daí? Eu falo mesmo. Porque é uma verdade, ou não é? É uma verdade. Mas mulher tem 3 coisas que sempre me chamaram a atenção. E agora eu quero destacar, eu quero aplicar isso. A primeira coisa da esposa como a mulher de Cristo, a igreja como a esposa dele, é que mulher, que esposa tem compromisso. Compromisso, não estou dizendo que o homem não tenha, mas eu quero pensar nessa dimensão de compromisso. Como igreja de Jesus Cristo, nós temos compromisso com a palavra, com o Senhor da palavra, temos compromisso com a dinâmica que a igreja, ela vivencia a cada instante, e hoje nós estamos nos fragilizando nos nossos compromissos, que sejam matrimoniais, familiares, que sejam sociais, que sejam espirituais, nós estamos muito frágeis nessa dimensão de compromisso. Mulher, esposa, tem uma outra coisa fantástica, chamada amor que cuida. Eu li a história de um engenheiro, o jovem sofre um acidente, e ele fica tetraplégico, jovem crente, e ele vai conversando com a gente em uma biografia sua, e ele diz que um dia uma jovem de uma igreja se encantou com ele e casou, e pelo milagre de Deus tem filhos, e pelo milagre de Deus andam pelo mundo. Aí eu perguntei à minha esposa, tem uma coisa nessa história que eu não entendo, por que que ela casou? Ela disse, meu marido, mulher tem o sentimento de maternidade, de repente o homem não casaria com uma mulher nessa situação, isso se chama amor, chama amor que cuida, 70 anos cuidando, 70 anos amando. Lembra de João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse assim, olha, nisto, não é? Perdão, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Igreja, é algo maravilhoso, é fantástico, existe uma dimensão de amor que cuida. Então, cuida muito bem um do outro, no amor de Jesus. Mas mulher tem uma coisa que é de Deus, gente. Mulher tem uma coisa chamada visão, percepção. Aí eu vou te contar uma historinha. Lá na minha casa tem algo parecido com esse, mas não é púlpito, porque em casa eu não sou pastor, sou marido e sou pai. Mas tem um negócio talvez um pouquinho menor do que esse. Um dia eu peguei uma lâmpada e coloquei desse lado. Está lá a lâmpada, quietinha, né? Aí uma lâmpada em casa queimou. A minha mulher disse assim, marido vai lá e troca a lâmpada. A mulher assim, manda, a gente obedece. Aí eu fui lá, Fernanda, né? Ivana mandou. Aí eu fui lá, procurei, não encontrei a lâmpada. Disse, Ivana, a lâmpada não está lá. Ela disse, está. Eu disse, não está. Ela disse, está. Ela falou mais alto, e eu disse, tudo bem. Aí eu voltei lá. Ela pegou a lâmpada desse lado aqui e colocou desse lado, e eu não vi. O seu marido é assim? É assim? Não balança a cabeça não, que você vai entregar o seu marido. Se ele é assim, ele é normal. Ele já veio com defeito de fabricação lá do céu. Olha, aí em casa tem dias que eu vou procurar uma coisa, eu fico para encontrar, eu sei que está ali, porque a minha mulher vai dizer, está lá. Visão. Homem só enxerga assim, mulher enxerga tudo. Homem só faz uma coisa boa, ou talvez boa, de uma vez, mulher faz várias. Por isso a igreja é considerada como a esposa de Cristo. Lembra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Paulo vai dizer a Agripa, eu não fui
desobediente à visão celestial. Igreja, ela anda por uma visão de Deus, e eu não vim aqui defender o pastor Márcio Soares, mas igreja, Deus dá a visão ao seu pastor, e eu vou pedir que vocês apressem uma visão dele, coloquem no nome de Jesus, o quanto antes, um ar-condicionado nessa igreja. Coloquem, vocês vão entender o porquê. Mas é visão. Posso te contar uma historinha lá que eu vivi? Claro, eu estou com o microfone, estou te perguntando, eu vou falar mesmo, não é verdade? Eu vou finalizar a minha fala com você, te contando essa história, fazendo algumas aplicações práticas. Já são 9 horas, tem um relógio ali, está dizendo assim, está na hora de parar, e eu estou com fome também, eu quero comer a pizza. Então vamos comer a pizza, né, pastor Márcio? Já está bom, né? Sem azeitona. Azeitona não é de Deus, é depois do pecado. Azeitona é fruto do pecado. Guarapari. Conhece Guarapari, não é verdade? No dia que você quiser conhecer a cidade mais linda desse país, depois de Muniz Freire, você acha que eu sou bobo? Quero voltar aqui. Vá a Guarapari. A história é a seguinte: tínhamos a necessidade de construir um novo santuário. Levei o assunto para a igreja da compra de um terreno. A igreja foi unânime, disse, pastor, não. Eu disse, olha, na minha visão, é o momento. Não, pastor, por isso, não por aquilo. Eu recuei 7 anos. Não falei mais em compra de terreno. Aí um dia, eu soube de um terreno perto da igreja, e eu fui lá conversar com a direção de uma instituição que era dona daquele terreno. Cheguei lá e disseram, pastor, é o seguinte, nós vendemos para vocês, vou dar números, tá? Nós vendemos para vocês 750 mil no cash. Eu disse, me dei 3 meses. Não, pastor, é agora. A gente está com uma corda no pescoço. É agora ou é agora? Isso não tem como. Uma empresa comprou aquele terreno, aí soube que nós tínhamos interesse, fomos lá. Falaram assim, pastor, nós te vendemos por 1,5 milhão. Eu disse, eu compro. Com 2 possibilidades. Primeira, eram 4 irmãos, são 4 irmãos não evangélicos, e um é ateu. Eu disse, olha, tudo que tem no mundo é de Deus, esse terreno não é de vocês. Vocês vão dar o dízimo disso aí. Vocês vão tirar 150 mil, senão eu não fecho com vocês. Segunda condição, vocês vão dividir em 70 meses, sem intermediária. Fechado. Vou voltar um pouquinho atrás. Um dia eu estava chegando na igreja, aí desci do carro, e quando eu coloquei o pé no chão, tinha uma moeda de 10 centavos. Aí eu peguei aqueles 10 centavos e eu disse, olha, meu filho, que você é meio que doido, que eu te chamei para o ministério, com esses 10 centavos você vai começar uma campanha de compra e de construção. Se Deus tem certeza, tem. Se o senhor tem, então é com o senhor. Vamos lá. Cheguei na igreja domingo de manhã. Cadê aquele negócio que estava aqui, que vocês colocam um dinheiro aqui? Já foi embora, né? Como é o nome daquele negócio aqui, vocês? Gasofilácio. Gente, eu sei que é bíblico, mas que nome feio de miserável, miserável de feio. Sinceramente, você tem alegria quando o seu pastor diz assim, traga agora o seu dízimo, sua oferta, e vem aqui no gasofilácio. Gente, eu não tenho alegria nenhuma. Você colocaria no seu filho o nome de gasofilácio? Nem eu. Eu estou tentando encontrar um nome para esse negócio, eu não encontro, porque é muito feio, gente, gasofilácio. Aí eu coloquei ali os 10 centavos, e aí contei a história para a igreja, resumindo a ópera. Igreja, pagamos o terreno, lembra que foram 70 meses? Pagamos em 43 meses, e não me
peça para explicar porque eu não sei. Em 2 anos nós construímos uma igreja. Está lá. Com um detalhe. Lembra que ninguém acreditava lá atrás? Mas eu disse, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Para você ter uma ideia sobre esses 10 centavos, esses dias um casal de um outro estado foi visitar a nossa igreja, já frequenta lá há muito tempo, nas férias. Aí um maridão, chamado Múcio, né, ligou para a igreja, e ele é muito brincalhão, disse, pastor, e aí pastor, tudo bem? Tudo bem. Você está de folga? Ele começou a rir, ele sabia que eu estava de folga. Pastor, você pode ir ali comigo? Posso. Aí nós fomos, lá numa região de Guarapari, chamada Condados, está lá em Meiaípe. Ele me levou, queridos, num terreno de 2.400 metros, terreno lindo, todo plano, murado. Disse, pastor, é o seguinte, eu conversei com minha esposa, e nós queremos vender para vocês esse terreno. Tudo bem. Pastor, é o seguinte, nós vamos te vender 2.400 metros, vocês vão pagar para a gente 10 centavos. Tremendo, não é verdade? Aquilo ficou. Aí fizemos uma placa bonita para o casal, tal. Qual é a visão que Deus tem dado para o seu pastor? Qual é a visão? Esposa tem visão. E vocês não podem ser desobedientes à visão celestial. Hoje lá em Guarapari, né, a igreja tenta me convencer que eu sou tal, não sou. Que eu sou esse homem, não sou. Eu sou mais alguém no reino de Deus. Porque a glória não é minha, queridos. 10 centavos. Construíram e compraram um terreno e um santuário, atualizados hoje, chegam a quase 4 milhões. Sabe onde estava esse dinheiro? No bolso de cada membro da igreja. Sabe quem ficou mais pobre? Ninguém. Sabe quem ficou mais abençoado? Todos que participaram. Por uma visão. Quem é esta que aparece? Quem é esta? É a primeira igreja batista em Muniz Freire. Parabéns pelos seus 70 anos de vida. Quem é esta? São vocês. É isso. Deus te abençoe.